Glória a Deus. Sou de uma igreja mais uma vez com parceiro. Amém. Irmão, vou dizer para você, eu sou aquela irmã que grita, que fala nos mistérios na hora que está pregando, mas os irmãos podem dar glória a Deus. Se os irmãos verem que está morrendo, vocês vão dando glória. Parece que ele fala um negócio, tá bom? Glória a Deus. Vamos ler aqui em 1 Samuel, onde a gente leu. Só que agora a gente vai começar pelo início da história, com os nossos personagens de hoje, que são Ana, Elcana, Penina, Eli e Samuel, que são os componentes dessa história, tá bom? Eu vou lendo aqui do capítulo 1, e aí se os irmãos quiserem me acompanhar, fica à vontade. A minha Bíblia é a linguagem de hoje, então vai ter algumas coisas que vai estar diferente da de vocês, tá bom? Primeira coisa, o ponto principal que eu quero trazer nessa mensagem é: se a gente quer ver o agir de Deus na nossa vida, nós precisamos nos posicionar para Deus poder agir na nossa vida. Esse é o ponto principal dessa mensagem, tá bom? Mas vamos aqui para o início. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Elcana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zé. Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. A gente já vê que o negócio começa a esquentar daí, que o homem casado com duas mulheres, sendo que Deus não aceitava esse conceito, mas ele era casado com duas mulheres. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Aí começa a esquentar mais a relação, porque uma tinha filhos e a outra queria gerar e não podia porque era estéril. Por conta disso, todos os anos Elcana saía da sua cidade e ia até Siló, a fim de adorar a Deus e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ele ia com Ofni e Finéias, que eram sacerdotes filhos de Eli. Cada vez que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra ele dava para os filhos e filhas dele com Penina. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. E pesquisando essa parte aqui, eu descobri que essas 2 vezes mais era considerado o sacrifício de um filho primogênito. Mais à frente a gente vai entender isso. Mas por que ele fazia isso? Porque ele amava Ana mais do que Penina. Mas mesmo assim Deus não dava a Ana um filho. Penina, sua rival, Elcana amava muito Ana, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia anos após anos. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava chorando e não comia nada. Vamos parar um pouco por aqui e já a gente continua, tá? Vamos aqui à primeira parte. Era um trisal, basicamente. Era um casamento entre 3. Essa história aqui, entre essas duas, pode ser comparada à história de Sara e Agar, e Lia e Raquel. Sara era estéril, Raquel também era estéril. Por conta disso, tinha aquela competição das mulheres por conta do marido. Então a gente pode ter essa comparação aqui. Penina tinha filhos e filhas e Ana não tinha. Por conta disso tinha uma humilhação ali. Todos os anos Penina humilhava Ana por conta do filho. E Ana se sentia como? Humilhada e amargurada por conta disso, né? Ana, ela se tornou com o tempo uma mulher deprimida. Porque mais aqui na frente a gente vê que quando eles iam oferecer sacrifícios, do sacrifício anual, Ana ela não fazia nada além de chorar e ficar triste no canto. Ela não comia, ela não fazia nada além de chorar. Então isso, de certa forma, acabou que complicou o relacionamento. Porque imagina tu estar casada com uma pessoa deprimida. Imagina tu ter um relacionamento onde tu ama muito uma pessoa, mas tu vê aquela pessoa deprimida. Tu vê que a pessoa não reage, não consegue ter uma vida normal porque ela se sente deprimida. Imagina tu querer ajudar uma pessoa e não conseguir por conta da situação dela. Era o que o Elcana fazia. Porque todos os anos ele oferecia sacrifício em prol de Ana. Porque ele amava Ana, mas mesmo assim Ana não reagia. E aí entra na relação conflituosa, porque Penina, vendo isso, humilhava mais a Ana, destratava mais a Ana, então tinha aquela tensão ali no meio familiar. Imagina vocês, homens, casados com uma mulher deprimida e casado com outra mulher que fica humilhando essa mulher deprimida. Como seria um relacionamento?
Você oferecer sacrifício todos os anos em prol da mulher que você ama mais, mas vê que ela não reage. E a outra mulher fica em cima dela e fica te cobrando as coisas, que era o que acontecia com Penina. Vamos aqui. Ana, por sua vez, ela ficava na dela, ficava triste, ela chorava, ela não comia nada, e o marido viu isso. Tanto é que mais à frente, ele chega para ela e fala assim: Ana, no versículo 8, um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu confesso que quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei pensando assim: rapaz, esse homem está se achando demais, né? Porque o homem casado com 2 mulheres, uma das mulheres tem um monte de filho, ele chega para a mulher e fala assim: eu não sou mais importante do que 10 filhos. Mas depois eu participei de uma live, que a Tânia também estava assistindo essa live, que uma convidada inesperada me abriu os olhos para essa passagem aqui. Porque o que acontece? Como eu coloquei anteriormente, imagina você casado com uma pessoa que não reage, uma pessoa que é deprimida, uma pessoa que não toma posicionamento diante de nada. Você se sacrifica em prol dela, mas ela não reage. Aí como que você vai se sentir? Você não se questiona: será se ela me ama mesmo? Será se eu estou sendo suficiente para ela neste relacionamento? O Cana basicamente ele estava perguntando: será se o meu amor não é suficiente para você? Será se o nosso relacionamento não é suficiente para gerar esses filhos, para suprir a necessidade desses filhos? Mas é porque o Cana aqui também não entendia. Porque Ana ela era humilhada todas as vezes por Penina, mas Ana também era rotulada pela sociedade como uma mulher amaldiçoada por Deus. Porque naquele tempo, desculpa a forma que eu vou falar, mas naquele tempo as mulheres eram vistas só para gerar. As mulheres eram paridez, era assim o servo. E uma mulher que ela não gerava filho, ela era considerada amaldiçoada por Deus. E uma mulher que ela não gerava filhos homens, era considerada amaldiçoada por Deus também. Porque o homem era responsável por dar sequência à linhagem. E se Ana não conseguia gerar depois de anos casada com o Cana, ela era vista pela sociedade como uma mulher amaldiçoada por Deus. Então ela era rotulada pela sociedade como uma mulher amaldiçoada. Isso piorava porque Penina sabia disso e humilhava ela cada vez mais. Então aqui ele questiona: será se eu não sou suficiente para você? Mas será se ele estava entendendo o que Ana estava passando também? Mas aí mais à frente eu vou voltar nesse versículo também, porque eu quero pontuar ele de outra forma também. Vamos aqui de seguida. Certa vez, depois desse sacrifício, versículo 9, tá? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava na sua casa, na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Aí Ana se levantou, aflita, e chorando muito orou a Deus o Senhor, e fez essa promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca lhe cortará o cabelo. Basicamente, Ana ela estava entregando o filho dela para servir a Deus e o colocando numa promessa de nazireado. Vamos aqui puxar em Números. Números, capítulo 6, o versículo 9, que fala um pouquinho sobre as leis dos nazireus, tá bom? O versículo 5 que diz assim: durante todo o tempo do seu voto de nazireu, não deverá cortar o cabelo, nem fazer a barba, até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço de Deus. Ele se dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. Então, Ana ela estava separando Samuel exclusivamente para a obra de Deus. Ana que ela passa de uma mulher que quer ter um filho para uma mulher que quer basicamente só gerar, quer ter só a experiência de gerar um filho. Não importa se seja homem ou mulher, mas ela quer entregar um filho, homem, à obra de Deus. Ela quer ter experiência de gerar. Aqui a gente pode ver um pouco a evolução de Ana também em relação a isso, né? Porque imagina se Ana tivesse tido um filho no tempo que Eucana tinha separado os sacrifícios para ela. Como ela não seria uma mulher, já uma mulher deprimida
para uma mulher vingativa: olha, Penina, eu também tenho um filho. Ele botou sacrifício para mim, Deus ouviu a oração dele, eu também tenho um filho. Mas Deus, às vezes, ele determina um tempo para a nossa vida, para botar para agir a obra dele na nossa vida, porque ele quer trabalhar interiormente na gente. Às vezes ele retarda um processo que nós estamos necessitando, que nós estamos buscando, porque ele precisa trabalhar interiormente primeiro, para depois colocar a promessa nas nossas mãos. Então foi o que aconteceu com Ana. Anos e anos Eucana oferecendo sacrifício para Ana, e não era respondida a oração de Eucana. Mas por quê? Porque Ana não se posicionou, porque Ana precisava ser moldada por Deus primeiro. E aí Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo, que Eli, o sacerdote, começou a prestar atenção nela e notou que os lábios de Ana se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli percebeu que ela pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Então, mais uma vez aqui, Ana é rotulada de uma forma errônea. Ela passa de uma mulher humilhada por Penina, passa de mulher julgada pela sociedade como uma mulher amaldiçoada por Deus, e agora ela é considerada uma bêbada por um sacerdote que era considerado uma autoridade naquele tempo. Imagina como era a imagem de Ana. E dessa forma aqui a gente percebe que Ana, ela liga muito para a questão da aparência, pelo que os outros veem sobre ela. Esse tipo de comportamento na psicologia, ele é considerado baixa autoestima, que é quando a pessoa se importa muito quando o outro pensa de você. No caso, ela passou tanto tempo sendo humilhada por Penina, que tudo que as pessoas achavam em relação a ela queria rebater, ela queria provar o contrário, porque ela se sentia humilhada de certa forma, né? Mas aqui o que eu quero pontuar nessa fala de Eli, voltando para o lado da psicologia, eu vou falar um pouquinho sobre a psicologia, né? Porque sou psicóloga também. Voltando para o lado aqui da psicologia, essa fala aqui de Eli, que ele fala assim: até quando você vai ficar embriagado? Mostra que nós, seres humanos, temos o costume de julgar as pessoas pelo que nós estamos vivendo, pela nossa vivência. Ele viu ela orando baixinho, viu ela movimentando a boca, e o que ele pensou de primeiro? Ela está bêbada, essa mulher está bêbada. Mas por que eu digo isso? Porque mais à frente aqui, no capítulo 2, versículo 12, a gente vê que os filhos de Eli, que eram sacerdotes, não se importavam mais com as coisas de Deus. Tudo que era de errado e contrário para eles fazer, eles faziam. Eles não se importavam com as leis dos sacerdotes. Eram homens que não estavam mais nem aí com a vida de um sacerdote. Eles não tinham respeito. Então, pela vivência de Eli, que via os filhos deles fazendo coisa errada, ele julgou que Ana estava assim também fazendo coisa errada pelo que ele estava vivendo ali no momento. Vamos para o versículo 15. Ana, aqui nessa frase, a gente vê que Ana, ela tenta mudar o conceito de Eli pelo que ele pensa dela. Ela fala assim: Senhor, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Eu estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse para ela: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim. É o que ela fala para ele. Respondeu ela e saiu. Então ela fala assim para ele: olha, eu não sou uma mulher bêbada, eu só estava angustiada e por isso orei dessa forma. Não pense mal de mim. Basicamente ela falou: pelo amor de Deus, não tem esse pensamento de mim não, já basta o que o povo está pensando. E aí depois disso, depois desse momento que ela tem com Deus, depois desse momento que ela tem com Eli, ela sai e já não se sente tão triste e come alguma coisa. Daí a gente vê a importância da oração, como a diaconisa Camille falou. Daí a gente vê a importância da oração, porque só o fato de ela ter colocado as angústias delas nas mãos de Deus já aliviou aquele peso que ela estava sentindo, já aliviou aquela angústia. Ela passou de uma mulher que ficava chorando e não comia nada e já não estava se sentindo tão triste e começou a comer. Agora vamos para os pontos que eu queria pontuar antes da gente chegar na parte que Ana tem a resposta dela. Primeiro ponto:
Às vezes, nós transformamos alguém ou algum irmão em Elcana. Por que eu falo isso? Basicamente, os irmãos crentes 6 horas. Você já ouviu falar? Crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por dia, 6 faz aquilo. Por que eu digo isso? Porque Elcana, ele oferecia todos os anos sacrifício em prol de Ana. Ele era 2 vezes mais do que o costume que ele oferecia para o resto da família. Todos os anos Elcana se sacrificava por Ana. E quantas vezes nós não colocamos uma responsabilidade que é nossa na mão de terceiros? A gente pensa assim, irmão vai orar por mim. Eu digo isso na posição de filha e de neta também. Um exemplo, estou passando por um problema, vou na avó. Avó, ora por mim, estou precisando. Mas cadê a minha atitude de me posicionar e eu buscar a Deus diretamente para resolver o meu problema? Às vezes eu coloco uma carga na avó, exemplo, tá? Às vezes eu coloco uma carga na avó que não cabe a ela resolver, não cabe a ela buscar uma coisa que eu estou procurando solução. Era o caso de Ana. Na história que até Ana orar a Deus e ser considerada bêbada, a gente não vê falando que Ana orava junto com Elcana, que Ana oferecia sacrifício. Muito pelo contrário. A gente vê que Ana chorava, não comia nada e ficava deprimida. Qual é a atitude que Ana tem em relação ao desejo que ela tinha? Porque Elcana ele já tinha filhos, ele não precisava se preocupar com isso. Mas por amor a Ana, ele se sacrificava. Todos os anos ele se sacrificava em prol de Ana, ele oferecia um sacrifício em prol de Ana. E quantas vezes nós amamos alguém tanto, ao ponto de nós nos sacrificarmos por aquela pessoa, nós colocarmos uma carga em cima de nós, sendo que aquela pessoa precisa tomar atitude. E às vezes Deus não responde isso porque Ele quer trabalhar com aquela pessoa em exclusividade, entende? Então às vezes a gente fica, Senhor, será se o Senhor está ouvindo minha oração? Oh Deus, eu peço tanto tempo, eu oro tanto tempo por conta daquela pessoa e não vejo uma solução, não vejo uma saída, não vejo uma melhora na vida daquela pessoa. Mas por que acontece isso? Porque Deus não quer só a tua oração, Ele quer a oração daquela pessoa, Ele quer uma atitude daquela pessoa. Então se eu estou precisando, eu tenho que ir atrás de Deus sim. Aleluia, glória a Deus. Começa a orar a Deus, quando ela começa a pedir a Deus, ela se colocando na posição, tomando atitude, Deus escuta a oração dela. Porque aqui no versículo 19 fala, na manhã seguinte, Elcana e a sua família se levantaram cedo e adoraram ao Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu a oração dela. Imagina quantos anos Elcana estava se sacrificando por Ana, sendo que Deus estava esperando uma atitude dela. Imagina quantos anos Ana retardou a bênção dela por conta que ela não teve. Glória a Deus, aleluia, Deus. E assim gente, às vezes a gente espera a bênção, mas a gente espera que o processo seja feito por outra pessoa. Às vezes a gente quer tanto que Deus responda a nossa oração, sendo que a gente não ora. A gente faz igual a tia Carly falou. A gente ora hoje e espera a resposta amanhã. E não é assim que Deus trabalha. Deus, Ele trabalha no tempo dele. E às vezes Ele quer trabalhar internamente primeiro. Ele precisa trabalhar de dentro para fora. E Ele vai entregar para a gente o que a gente está pedindo ou o que a gente está esperando no tempo dele, de acordo com a vontade dele. Entende? Então foi o que aconteceu aqui. A partir do momento que Ana se posicionou, Deus lembrou dela, Deus agiu a favor dela e deu um filho para ela. Vamos aqui à outra parte. O versículo 20. Ana ficou grávida no tempo certo e deu à luz a um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Explicou para Elcana. Geralmente o nome hebraico, na verdade, ele soa parecido com a frase pedir a Deus. Então por isso que ela explica isso a Elcana também. E Elcana e sua família foram a Siló para oferecer o sacrifício, e o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ou seja, Ana fez o voto dela a Deus, mas Elcana também orou em secreto pedindo algo a Deus. Não fala o quê? Mas fala que ele ofereceu um sacrifício especial que ele havia prometido. Então ele também não deixou de orar. Isso quer dizer que
Eu posso pedir da avó, vó, ora por mim. Ela vai orar por mim. Mas mesmo ela orando, às vezes Deus não vai responder o que ela está pedindo, porque Ele quer trabalhar em mim primeiro. Ele quer a minha atitude. Aleluia, diante dele. Deus. Ele quer o meu sacrifício diante dele. Então, ela pode orar, ela vai se desgastar, ela vai continuar pedindo. Então, às vezes ela pode até se questionar. Será que Deus está ouvindo? Aquela pessoa está tão difícil. Mas Deus é porque Ele precisa trabalhar primeiramente na pessoa para depois Ele agir na vida dela. Glória a Deus, Então, aleluia. o plano ele tinha pedido algo para Deus também, e aqui ele oferece esse sacrifício especial, do que ele havia prometido a Deus. Ana, porém, versículo 22, tá? Ana, porém, não foi. Meu Deus, já 9 horas. Ana, porém, não foi. Vou terminar aqui. Ela disse ao marido, assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá por toda a sua vida, geralmente por 3 anos de idade, que era o tempo que as crianças israelitas naquele tempo eram desmamadas. Então ela passou 3 anos com Samuel e depois entregou ele para ser cuidado na casa dos sacerdotes, para servir a Deus. Vamos mais à frente aqui na parte que eu li no início para a gente correr, senão eu vou ficar falando aqui até. Aqui o versículo 21. Então ela desmama Samuel e depois disso ela vai junto com o marido para oferecer o sacrifício e ela chega para Eli. No versículo 25 fala assim, versículo 25 do capítulo 1. Os pais de Samuel ofereceram todo o sacrifício e levaram o menino para Eli. E aí Ana disse para ele assim, meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi essa criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que pediu. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Aleluia, então eles Deus. adoraram a Deus ali. O que eu quero pontuar aqui com essa passagem, mais do que eu já pontuei, mas são 3 pontos importantes. Primeiro, se posicionar diante de Deus. Aleluia. Se eu quero alguma coisa de Deus, eu tenho que tomar atitude, me Glória a posicionar Deus, diante de aleluia, Deus. Jesus. Não esperar por terceiros, porque Deus ele vê o que está dentro do meu coração. Deus ele se entregou numa cruz por nós através de Jesus. Foi um sacrifício grande. Por que eu não posso me sacrificar para ter algo de Jesus? Por que eu tenho que ficar no meu lugar de conforto, no meu lugar de lamento igual Ana, se Jesus se entregou e pagou um preço alto em prol da gente? Por que nós não Eita precisamos glória, fazer aleluia, igual? Então, Deus. se eu quero algo para Deus, eu tenho que buscar diretamente na fonte, não é por terceiros. Eu tenho que pedir diretamente para Deus e eu estar disposto a pagar o sacrifício por mim e pelo que eu estou pedindo. Segunda coisa, a importância da oração. Quando eu oro, eu tenho que estar disposto a ouvir a voz de Deus. Seja o sim, seja o não. Seja no Aleluia. tempo de Deus e não no meu. Porque Deus ele trabalha no tempo dele. Ele não vai agir no nosso tempo sabendo o que é melhor para nós. Ele não vai nos dar algo sabendo que não é adequado para a nossa vida. Então eu tenho que orar a Deus, mas sabendo que Ele pode me dar um sim por aquilo que eu mais desejei. Terceira coisa, a importância de um voto feito a Deus. Se eu orei pedindo a Deus algo, se eu me prontifiquei a fazer um voto, eu tenho que cumprir. Porque Deus ele é fiel e justo para poder fazer aquilo que nós pedimos e cremos. Ele é fiel e justo para Aleluia, cumprir Deus. nossas vidas. E nós precisamos ser fiel e justo para poder pagar Glória a aquilo Deus, que nós aleluia, prometemos Deus. a Deus. Porque se não for assim, Deus ele pode tirar. E quando ele tira, não é agradável. Não é agradável, porque geralmente as coisas que Deus tira são coisas que nos afastam da presença de Deus, mas são coisas confortáveis para a nossa vida carnal, que são coisas que nos afastam realmente da presença de Deus. Então, se eu determinei um voto para Deus, eu tenho que cumprir aquele voto. Amém? E essa é a palavra de hoje. Eu achei que eu não ia falar tanto assim, mas glória a Deus por isso.